A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional e Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Nessa semana estamos abordando o painel de governança local para tratar do tema muito interessante, que é o Fórum Econômico Brasil-Portugal, um dos eventos do calendário do Fórum Econômico Brasil-Portugal, que vai acontecer nessa semana na cidade de São Paulo, repercutindo esse tema, que estabelece uma relação econômica direta entre esses países, Portugal e Brasil, que é nosso país co-irmão de fundação, inclusive irmão da nossa língua também. Para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Antônio Pedro Gomes, ele que é professor do Instituto Politécnico de Cávado, em Portugal, CEO da consultoria PG. Antônio Pedro, seja bem-vindo aos nossos estúdios do Protagonismo Regional e Debate. Muito obrigado pelo convite e agradeço desde já a vossa disponibilidade em nos receber, da maneira de nós tentarmos abordar os temas que nós queremos abordar aqui em relação ao Fórum Económico e em relação também a futuras parcerias Portugal-Brasil, que é cada vez mais um âmbito deste Fórum e cada vez mais interessante para o Mercosul, como foi tratado em dezembro, foi o acordo fechado. Nos próximos anos vamos ter quase cerca de 25% do mercado global só nesta parceria entre a Europa e a América Latina. Muito importante. Ladeando aqui o Pedro, a Elaine Brito, ela que é advogada especialista em imigração em Portugal. Elaine, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade muito grande a gente poder falar um pouquinho desse processo aí de imigração que tem influenciado tanto nessa conexão Brasil e Portugal. Hoje a gente está falando de mais de 400 mil imigrantes brasileiros que vivem em Portugal. Entre eles, muitos empresários e muitas pessoas que estão interessadas em levar a empresa para Portugal. Esse assunto interessa muita gente mesmo. E aqui ao meu lado o nosso comentarista, normalmente comentarista em assuntos de porto, né, de petróleo e gás, mas eu contribuí conosco, na verdade foi o Alexandre Machado, advogado e professor que está aqui ao meu lado, que nos ajudou a trazer o Antônio Pedro e a Elaine Brito aqui para os nossos estúdios. Seja bem-vindo, Alexandre, mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde, Sérgio, aos amigos Pedro e Elaine. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês e vejo que seja uma oportunidade única, né? Em termos de transações comerciais, de aquecimento de mercado. A gente tem passado por tantos tropeços aí, quem sabe um pouco de alegria para o desenvolvimento dos negócios Brasil-Portugal. Bom, vamos começar. Acho que o primeiro assunto importante aqui é a gente tem que entender nesse contexto, Pedro, as diferenças do que aconteceu já em Brasília, né, no Fórum Econômico Brasil-Portugal, que parece que é uma iniciativa da ARPEX, né, que é a nossa agência de estímulo à exportação, com a CNI, também as suas federações, né, as instituições de Portugal que atuam com isso também, como é o caso aí da Cimera, né? A ICEP, é isso. A ICEP e a AIP, que são os dois organismos. A ICEP, que é a nossa agência para o investimento internacional, que é ligada com o governo, e a AIP, que é a nossa Associação Empresarial de Portugal, no qual foi-me feito o convite para estar presente neste fórum através deles. A ICEP, é isso mesmo. No ano passado, a nossa produção aqui investigou que houve alguns acordos bilaterais que foram selados
entre essa missão de Portugal e as autoridades e as instituições que estavam representando o Brasil. Os dados que nós levantamos é que nos últimos anos, de 2019 para cá, houve um crescimento de mais de 30%, né, em relação de movimentações e acordos, esse fluxo de capital e investimento entre os dois países. E até 2023 já era algo em torno de 4,8 bilhões de dólares. É um número bastante expressivo. De lá para cá, que balanço a gente pode fazer em relação a esses encontros e qual a expectativa para esse ano? Temos um balanço positivo. Reparem, nós durante alguns anos estivemos afastados, Portugal e o Brasil, esqueceram-se que nós somos países irmãos e nós próprios temos algumas reticências em relação ao Brasil, empresários portugueses, porque tiveram más experiências, não é? E até o afastamento governamental, os próprios poderes políticos afastaram-se significativamente. Nos últimos anos tem-se vindo a diferenciar, porquê? Por causa desta história da imigração. Tem ido muito imigrante brasileiro para Portugal, porque Portugal é a porta de entrada para a Europa, além da parte académica, a parte empresarial também, consegue ter um retorno muito mais vantajoso. Está na Europa, porque na Europa são 450 milhões de habitantes, que é um mercado apetecido por todos, porque a Europa é muito dependente da China e dos Estados Unidos, e ela agora vê com bons olhos esta situação do acordo com a Mercosul, mas também Portugal é um dos portas de entrada para a Europa em todos os tipos. Temos na parte marítima, como na parte de comércio internacional, e Portugal está a fazer um investimento muito grande em infraestruturas para ter o TGV, que vai conseguir ligar o Porto de Sines ao resto da Europa, através de Madrid a Barcelona, e depois ramificar os caminhos de ferro que já existem na Europa, de maneira que consiga ser mais rápido a localização dos produtos, bens e serviços. Elaine, o Pedro falou agora nesse período de imigração, nessa recuperação da relação entre os dois países, e eu acompanho muito esse assunto, até porque, como eu falei, eu tenho relações familiares também com Portugal, né? Meu próprio avô, que é de lá, e me fez o caminho inverso, veio de Portugal para cá, né? Mas a gente vê muitos problemas nessa ordem aí, esse choque cultural, né? Como é que isso está hoje? Como é que isso, de certa forma, afeta o teu trabalho? O que vocês têm, o que tem demandado o teu trabalho quando a gente fala da relação, desse choque cultural entre os dois países, nessa tentativa de buscar uma cidadania portuguesa? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar, olhar um pouquinho para trás, sabe? Desde a pandemia, houve um fluxo migratório muito grande de brasileiros para Portugal. E isso, de fato, pegou Portugal desprevenido. Portugal ainda não tem uma infraestrutura capaz de receber a quantidade de imigrantes que eles vêm recebendo. Isso colapsou a própria administração e fez com que nós, advogados, recorrêssemos mais ao judiciário, coisas que antes não aconteciam. Então, por exemplo, hoje o imigrante que chega em Portugal, ele encontra muita dificuldade para se legalizar lá por conta da infraestrutura administrativa. A gente nem fala tanto na questão legal, até porque a gente vem acompanhando alguns acordos que vêm sendo fechados, principalmente em âmbito da CPLP, e acordos que beneficiam brasileiros especificamente. Eu digo que Portugal ele está afunilando para a imigração no sentido de identificar o tipo de imigrante que ele quer ter. E o imigrante brasileiro é o imigrante que Portugal quer ter. Tanto é que agora, no último dia 13 de fevereiro, Marcelo acabou de assinar uma nova lei, a Lei 9 de 2025, que facilita a entrada de brasileiros em Portugal, ou seja, a pessoa não precisa ter um visto prévio para que consiga se regularizar em Portugal. Neste momento, para que você entre em Portugal, apesar disto, enfim, vamos fazer uma ressalva que é importante que sim, que as pessoas que desejam morar, estudar, que as pessoas optem por ir
com visto, tá? Mas essa é uma abertura que já vinha acontecendo, que foi fechada em junho de 2024, com o fim da manifestação de interesse, ou seja, as pessoas que entravam em Portugal, mesmo sem o visto, poderiam se regularizar a partir de um contrato de trabalho, de uma abertura de atividade, ou seja, de uma forma de comprovar que tinha meios de subsistência em Portugal, e poderiam fazer a sua manifestação de interesse. Desde o dia 3 de junho de 2024, houve a extinção dessa possibilidade, o que ocasionou uma grande complicação para as pessoas que já estavam lá ou já estavam com passagem, com viagem organizada para chegar nos próximos dias. Então, nós ficamos ali no limbo jurídico em que as pessoas tiveram muita dificuldade para se legalizar, e desde novembro houve agora novas leis que estão permitindo e dando uma maior flexibilização, mas principalmente para o imigrante brasileiro e do Timor-Leste. Então, assim, eu digo que Portugal, de fato, está escolhendo o imigrante que ele quer ter. Ou seja, para as outras nações continua uma dificuldade, chegando lá sem visto não consegue se legalizar, e para os brasileiros e pessoas provenientes do Timor-Leste vai ter uma maior facilitação. Qual é essa facilitação? Você foi como turista, desejou ficar, enfim, a gente diz sempre que é importante com visto, enfim, mas a pessoa desejou ficar lá, construir uma vida, ou fazer uma faculdade, estudar. Ou fazer negócios. Ou negócios, ou trabalho, viu uma grande oportunidade e deseja ficar em Portugal. Hoje vai ser, a partir desta lei, do dia 13 de fevereiro de 2025, ou seja, a gente está falando aí de uma semana, já permite que a pessoa consiga se legalizar lá por meio da CPLP, tá? Importante frisar que essa lei, apesar de ter sido já promulgada pelo presidente, ainda não foi regulamentada, de maneira que, neste momento, a gente não consegue fazer isso de forma administrativa. Bom, fizeram uma agenda aí, né, Alexandre? Como é que foi a agenda tua com o Pedro? O Pedro teve algumas dificuldades para chegar no Brasil, porque ele entrou com o passaporte vencido. Ele teve que voltar para buscar o outro passaporte e voltou. Então, ele fez 30 horas de voo, o que atrasou um pouquinho a nossa agenda. A gente tinha uma agenda na sexta-feira com a autoridade portuária, com alguns terminais, né? Eu ia levar ele em alguns clientes, poder ter uma explanação geral. Mas no sábado eu fiz um percurso na cidade. A gente tem que entender que essa é uma oportunidade única, não somente a título de Brasil, e levando em conta que Santos, basicamente, a gente movimenta a maior parte da carga de grandes negócios, seja em entrada ou saída. Eu sempre tive uma relação muito boa com Portugal, trabalho com muitos portugueses, né, com empresas portuguesas, tanto que eu conheci o Pedro neste mercado, e eu vejo que este fórum ele vem fomentar de uma forma muito incisiva esse acordo do Mercosul, ou seja, vai melhorar a condição de novos negócios, tanto oportunizando para empresas brasileiras, mas oportunizando também para empresas portuguesas. E foi legal a esposa dele ter vindo, que é sócia dele, inclusive, porque essas empresas, sejam daqui para lá ou de lá para cá, necessitam de uma regularização de pessoal, principalmente mão de obra técnica, né? Uhum. Pelo menos para dar o start de partida ali, dar o início da jornada. Então, a ideia foi te apresentar, né, aqui ao programa, o Pedro, a Elaine, para que eles trouxessem, fizessem inclusive o convite para as pessoas a poder estar participando do fórum e abrindo um pouco sair um pouco desse quadrado aqui da nossa área de Santos. Nós temos grandes empresários que podem sim estar aproveitando essas oportunidades, né? Alguns já estão, né? Nós temos um grande grupo na cidade, você conhece, que já se aproveita bem dessa situação, desse modelo de negócio Brasil-Portugal, mas outros podem se interessar e decolar também nessa oportunidade do Fórum Econômico. Esse assunto me interessa muito. Eu quero ainda falar um pouquinho do que já aconteceu até aqui. A gente também pesquisou que dos 13 acordos assinados no ano passado, na área de saúde, economia, cultura, algumas coisas encaminharam. Tem algum destaque para dar em relação a essas áreas? O que conseguiu avançar? Um dos destaques é a parte de quadros especializados. Porquê? Portugal utiliza um bocadinho... Nós somos, dentro da Europa, representamos 15% da população com estudos superiores que imigra. Automaticamente vai ter um déficit dentro do próprio país. Capital intelectual.
capital intelectual. Automaticamente, o que é que acontece muitas vezes? E está a acontecer cada vez mais. O exemplo da Elaine é um facto, que é profissionais altamente qualificados vão para Portugal e preferem ficar em Portugal. Não quer dizer que depois, futuramente, não vão conseguir um emprego noutro país, França, Alemanha, Bélgica, Suíça, mas a porta de entrada é Portugal. Automaticamente é uma vantagem competitiva para Portugal ter a dupla titulação, dos diplomas, tanto em Portugal como no Brasil, além das próprias ordens facilitarem essa situação. Também na área das energias e infraestruturas, também é um dos pontos que o próprio governo português vem nessa situação, porque nós estamos a renovar a nossa frota tanto de parte ferroviária, uma parte rodoviária, estamos a reinvestir novamente, e porque Sines, neste momento, é a porta de entrada para a Europa em termos logísticos e portuários. Nós estamos a mudar muito também a nossa parte de logística e portuária, que pode ser um exemplo, uma sinergia entre Santos e outros portos em Portugal, de forma a conseguirmos aligeirar as próprias entradas dos produtos que vêm da Mercosul para a Europa e da Europa para a Mercosul. E na área cultural, alguma coisa? Agora, cada vez mais, na área cultural, nós falamos que muitos... Fora as novelas que vocês consomem muito no Brasil. A Globo nós consumimos muito, mas também não é só. Na parte da música, cada vez mais há duetos entre Portugal e Brasil, músicas cada vez mais culturais. Nós, por exemplo, o nosso carnaval, que era um carnaval mais frio, estamos a falar na época de carnaval, porque nós estamos agora na época de carnaval, o nosso carnaval é um carnaval mais tradicional. Com a vinda dos brasileiros, foi um carnaval mais abrasileirado, mais uma mistura de cultura. Portugal está a acontecer muito isto, é uma mistura de cultura, na parte da cultura, muito grande. Quer comentar sobre isso, Helene? Só deixar uma ressalva em relação à validação dos diplomas, né? O que se espera agora desses 20 acordos que vão ser fechados entre Brasil e Portugal é justamente essa facilitação da validação do diploma lá, porque ainda há muita restrição, e o que acaba por acontecer é que as pessoas que são altamente especializadas, quando imigram para Portugal, não conseguem exercer a profissão. E isso acarreta em uma dificuldade. Conforme o Pedro falou, né, cerca de 70% dos estudantes de ensino superior em Portugal tendem a emigrar, ou seja, eles pensam em algum momento da vida ir trabalhar fora de Portugal, e acaba deixando esse vácuo muito grande. Então, acredito que esses acordos eles vão beneficiar ambos os lados, tanto os brasileiros que querem, de fato, ir para lá para trabalhar, para empreender, porque o que eu percebo é que houve um crescimento também muito grande nessa área de empreendimentos dos brasileiros, sabe, de empreender mesmo. Na área de construção civil, a gente vê uma atuação aí muito fomentada, por exemplo. Então, eu acredito que esses acordos aí que vão ser assinados, eles tendem a facilitar esse fluxo aí e talvez aumente até a quantidade de brasileiros que estão em Portugal neste momento. É a questão da própria... Como os americanos, né? Eu não tenho problema com a imigração. Eu quero gente especializada para trabalhar para mim, para desenvolver projetos. Então, a gente observou que a Alemanha e Reino Unido é muito procurado pelos portugueses, porque tem um nível salarial muito elevado, França. Então, o português, ele se forma, se especializa e parte. E aí, se eu tiver uma dificuldade de validar esses certificados, equiparar esses títulos, automaticamente eu não consigo aproveitar na sua totalidade essa mão de obra que chega. Então, isso, pelo que eu tenho acompanhado, eles estão tentando mudar, até porque, de certa forma, quando comparado com o profissional português, ainda é uma mão de obra bem mais barata. Sem dúvida. Eu quero me aprofundar nesse assunto depois, essa questão de uma estratégia geopolítica que pode colocar Portugal numa posição mais vantajosa, digamos assim, daqui a alguns anos na Europa. Mas antes de passar por esse tema, eu quero falar um pouquinho mais dessa questão dos incentivos, da segurança, da estabilidade jurídica, né, desse movimento de imigração para Portugal. Vocês falaram aqui nas mudanças das leis, facilitando o processo,
de uma vez essa necessidade tão formal, tão rigorosa para o visto, mas reconhecendo a cidadania portuguesa dos brasileiros com uma facilitação maior por parte do governo, mas quais os outros incentivos que o país está oferecendo hoje para que esse processo de fluxo migratório com uma qualidade, né, a qualidade de imigração seja alcançado? O governo português, como tem feito nos últimos anos, e cada vez mais, até para as empresas portuguesas, não estamos a falar uma empresa de capital brasileiro instalando-se em Portugal, é uma empresa portuguesa com capital brasileiro. Eles oferecem muito os apoios comunitários, muitas vezes a cerca de 70% a fundo perdido. São incentivos que o governo dá de forma a capitalizar, assim, colocar desses exemplos a Embraer, que está em Portugal, de maneira que consiga ter quadros qualificados, de maneira que responda às necessidades tanto da Europa, na parte do armamento, que cada vez mais que é discutido na Europa, dessa maneira de se conseguir cada vez mais o orçamento de Estado, 5% vai ter de ser para armamento, por isso mesmo é que o Estado português incentiva muitas empresas, na defesa, na cibersegurança, na parte naval, na parte do têxtil especializado, tudo isso eles criam incentivos, mas claro, tem de ser criado postos de trabalho lá, há vistos, por exemplo, de investimento, que é uma das partes que a Elaine trata muito no escritório, é a parte do investimento, da atração de investimento estrangeiro. Como é que se deve fazer? Antigamente, Portugal, quem vinha do estrangeiro bastava comprar uma casa e bastava fazer um investimento de 500 mil euros e já tinha o título de... Agora não, agora o Estado português obriga, já não existe, por causa da especulação imobiliária, o governo português quer criar riqueza, quer que se tenha industrialização, que é uma das diretivas do relatório do Draghi, que é que a Europa precisa ser industrializada. E com este acordo Mercosul pode ser vantajoso tanto de uma parte como de outra, porque pode fazer aqui uma parte para não ficarmos tanto dependentes da China como dos Estados Unidos, como temos sido nos últimos anos. Deixamos de ser uma potência à Europa e Portugal é essa a imagem que Portugal quer ser a porta de entrada para o resto da Europa, como tem sido a Alemanha e a França noutros pontos, que na parte da metalomecânica, na parte de automotiva. Portugal quer também passar para essa parte, quer ser uma dos países a ter relevância. Não é só nós vivemos do turismo, que é um dos nossos 14% do PIB é turismo, mas nós queremos entrar mais na indústria, que nós deixamos de ser industrializados. Por isso pode ser algo interessante para empresas brasileiras que têm uma grande capacidade de industrialização para ir para lá. Isso certamente também está aumentando a demanda. Sim, demais. Eu digo que esses últimos 2 anos cresceu consideravelmente o número de imigrantes que até buscam mais esse auxílio jurídico, uma vez que eu digo que o imigrante ele mudou. Quando eu comecei lá nos idos de 2016, 2017, era um imigrante que aceitava mais passivamente, ou seja, aguardava ali 2 anos de forma irregular, indocumentado. Hoje não, ele já vai procurar os seus direitos. Eu digo que é o imigrante que tem consciência dos seus próprios direitos. E eu percebo isso principalmente por parte dos brasileiros, que eu acho que nós somos curiosos, sabe? A gente vai mesmo ali em busca desse conhecimento. Então, acabou que aumentou de fato a demanda. Em busca, enfim, dos advogados para que haja essa maior regularização. Eu quero fazer até um recorte aí. Há uma diferença clássica na relação com o cidadão inglês e o imigrante ou o cidadão americano, quando ele faz esse fluxo, né? Eles têm essa semelhança na nossa relação entre Brasil e Portugal. Há uma diferença clássica na relação dos americanos com os ingleses e dos brasileiros com os portugueses. O que vocês destacariam, na tua opinião, na opinião do Pedro, nessas diferenças clássicas e por quê? Então, na verdade, eu acho que tinha um estereótipo que está por cair, sabe? Então, assim, eu acho que o início do fluxo migratório dos brasileiros para Portugal foi um e hoje é outro. Hoje, conforme eu te disse, eu acredito que está havendo esse afunilamento no sentido dos brasileiros que estão a chegar em Portugal, que são brasileiros realmente especializados, que querem construir uma vida, uma carreira em Portugal e querem agregar para o país. Então, eu acho que houve, sim, essa diferenciação entre aquele estereótipo do brasileiro que ia lá para trabalhar até com subempregos. Hoje não, hoje eu percebo que é um brasileiro mais instruído. Você concorda com essa visão, Pedro? Concordo. É uma visão que é clássica. Nos anos 90 foi uma imigração
De baixo valor agregado. Baixo valor agregado. Só que agora vem ao contrário, vem um brasileiro mais empreendedor, um brasileiro que quer estar em Portugal, que quer estar na Europa, porque a Europa, querendo ou não, continua a ser clássica. Não difere muito das políticas que mudam o governo nos Estados Unidos, como a grande parte da imigração brasileira vai para os Estados Unidos, e com este fluxo de alterações políticas, ou Trump, ou Biden, hoje em dia é bom para a Europa porque sabem que aquilo é clássico, porque quase todos respeitam a União Europeia. A União Europeia é um peso muito grande nas decisões de cada governo e tem algumas diretivas que têm de ser obrigatórias cumpridas. Caso contrário, não há financiamentos, não há ajudas do Banco Central Europeu, de maneira que a gente consiga agregar e criar valor em Portugal ou nos outros países. Eu quero falar disso também, mas daqui a pouquinho, já vamos falar da questão geopolítica. O que você quer comentar em relação a isso? Eu acho que era interessante o Pedro dar uma... Lógico, não precisa aprofundar muito, mas era bom ele elencar a pretensão dos editais deste evento. Ou seja, quais são as linhas de investimento que estão sendo buscadas dentro do evento. Quando você vê que é uma abertura bastante significativa, desde a indústria de armamento, indústria de apoio offshore, embarcações, comércio de uma forma geral. Então, acho que o Pedro podia passar um pouco disso para a gente. Aí, então, vou aproveitar e vou completar a tua pergunta. Essa questão é uma relação bilateral, né? É uma relação de interesse da que quer investir em Portugal, mas o interesse também dos players portugueses em investir em negócios no Brasil. Como é que está isso aí, para completar o que o Alexandre falou? Muitos, eles querem investir no Brasil querem fazer parte daquilo que eu já tinha dito anteriormente, na parte da segurança, na parte do comércio, eliminar as barreiras alfandegárias, deixar de ter tanta tributação como, por exemplo, nos vinhos portugueses têm, reduzir essa dupla tributação, porque chega aqui o nosso produto muito mais caro, além da própria educação que nós estamos a falar, da parte da energia sustentável, das energias renováveis, também é uma das situações que Portugal e o Brasil têm de se fazer unir cada vez mais, porque nós estamos a ver a alteração no setor automotivo que é muito grande. Cada vez nós não temos carros a combustão, estamos a passar para carros elétricos, precisamos de energia. E tudo isso, Portugal, por exemplo, é o quarto maior país do mundo a ser autossustentável energeticamente, porque nós temos grandes e cada vez mais vai haver editais na energia para trocar campos eólicos, campos fotovoltaicos, tudo de maneira que a gente consiga atrair investimento brasileiro. Além disso, na área da segurança e defesa mundial, aquilo que nós estávamos a falar da geopolítica, que nós temos visto nos últimos anos, esta guerra Rússia e Ucrânia e a parte de Israel, cada vez mais a Europa deixou de investir no armamento, porque estava segurada pelas costas dos Estados Unidos. Pendurado na OTAN, né? Na OTAN. E cada vez mais a OTAN neste momento está a fazer um investimento muito grande. O orçamento da União Europeia está a ser virada para a área da segurança. É aquilo que eu estava a dizer, a área da segurança é uma área que cada vez mais os editais em Portugal vai ser investido. Portugal vai investir mais em infraestruturas de segurança e até mesmo na parte do turismo, trocar experiências. Nós, os dois países, utilizamos muito o turismo como um dos setores de retorno nosso financeiro. O Brasil, se vocês repararem, o português é que consome muito turismo brasileiro. Por exemplo, o inglês já vai mais para o Algarve, que fica ali a 1 hora de distância. O Algarve, eu costumo dizer que o Algarve já nem é de Portugal, é inglês e francês. De maneira que acho que nós temos muito para estremecer, de maneira que Portugal consiga ganhar e o Brasil também. São cerca, se não me engano, de 20 editais, 20 linhas de cooperação. São 20 pontos. São 20 acordos. Na área da saúde, por exemplo, até vai a Fiocruz para lá, para a biomedicina. A Fiocruz vai ter agora um campus em Lisboa, na verdade vai ser assinado esse acordo, né, algo que já vinha sido ali direcionado e finalmente vai ser colocado em prática, que é importante, que aí vai ser essa parte de pesquisa, de vacinas, até por conta do que aconteceu, então eu também já vejo que é uma área ali em ascensão. No futebol isso já está muito adiantado, né, porque aí o Abel se consagrou, é técnico do Palmeiras, ninguém quer que ele saia, o outro técnico
O Jesus, que também se Arthur consagrou no Flamengo. O Santos está com um técnico português também aí, o Caixinha. Então, eles estão exportando treinador aí para o Brasil, aí a rodo, né? Falar a linguagem clássica aqui. Mas eu quero agora sim falar um pouco mais de geopolítica, porque nós estamos vivendo esse momento de polarização global, né? A chamada direita conservadora crescendo em toda a Europa, isso daí é notório. Nos Estados Unidos, a ascensão do Trump, e aqui no Brasil agora, o governo de esquerda também derretendo com a sua popularidade. Então a gente percebe um fenômeno global no Ocidente, né? Que é uma característica muito, muito marcante nossa, dessa ala conservadora ascendendo. Como é que fica isso na relação Brasil-Portugal? Vocês acham que isso é favorável, isso é negativo, ou isso não interfere muito nesse momento? Neste momento, por causa da situação, da ligação entre os dois presidentes, entre o presidente Marcelo e o presidente Lula, essa situação fica, e até mesmo o antigo primeiro-ministro António Costa, que hoje é presidente da Comissão Europeia. O Chega venceu lá nas eleições do Parlamento, mas não conseguiu assumir, porque aí houve uma composição. O Chega, nós dizemos que o Chega foi um volto de revolta de muitos que estavam tristes pelo Partido Socialista estar a fazer, como estamos a dizer, aquele jeitinho brasileiro. Vocês dizem um jeitinho português. Sacanagem. Por causa da... Jeito Lula de ser. Pô, e nós, faz isso comigo, não. E cada vez mais ele foi um voto de revolta. E as pessoas pensam, e depois as pessoas viram que a classe política muitas vezes não vai qualquer um para lá, não tem matriz, muitas vezes é o job of the boys, vais para lá e continuas, fazes carreira política. E que muitas vezes a população em si não nota isso. E foi um dos casos do Chega. O Chega foi uma polarização da política dele, tudo estava revoltado, foi uma altura que... E na Europa está muitas vezes o pessoal revoltado porque precisam de apoios, não há, as empresas não contratam, há um baixo crescimento no centro da Europa. Portugal e Espanha nos últimos tempos têm crescido na parte do imobiliário e na parte da indústria, enquanto a Alemanha está estagnada há muitos anos. Por isso, a Alemanha, sendo um motor da Europa... Não, inclusive a Alemanha é um caso clássico da extrema-direita, inclusive, está ascendendo lá não seria nem a direita, lá a Alemanha, e eles estão avaliando isso como consequência de políticas equivocadas, né, que os partidos socialistas estavam adotando. Exatamente. O problema é que, eu costumo dizer que isto tem de ser um meio termo, não pode ser nem tanto à esquerda nem tanto à direita. E nós automaticamente... Um equilíbrio. Temos de ter um equilíbrio, porque nós não agradamos a gregos e a troianos. Automaticamente a Europa como um todo trabalha a 27, saindo do Brexit, que é outra questão. Cada vez mais o Reino Unido deixou de ter um mercado atraente que era próximo e preferiu estar na Commonwealth, e automaticamente era um mercado apetecido dele. Mas eles dizem assim, não, um mercado que eu ganho dinheiro é isto. Eles cada vez mais, ainda eu tenho um pressentimento que o Reino Unido vai pedir um novo referendo para entrar na União Europeia. É um Estado a 28. É uma negociação muito difícil, muitas vezes, Estado a 28. Não é como uma federação brasileira. Eu faço muita comparação lá em casa, e além de dizemos assim, o Brasil é uma Europa dentro, como eu dizer, o Brasil é um continente, é uma União Europeia dentro de um país. E automaticamente cada Estado devia ser autossuficiente. Nós sabemos que não consegue, mas a Federação Brasileira devia estudar um bocadinho mais a situação da Europa. Por exemplo, Portugal teve a crise de 2008 e a Europa ajudou. Como Dublin teve a crise financeira também na mesma altura e a Europa ajudou, eu acho que deve ser a política mais federativa nesse sentido. O problema é que a Alemanha é o motor da Europa e ela está estagnada porque não se adaptou à alteração da China, que a China neste momento, em termos automotivos, é um colosso. Transformar os carros elétricos, que ainda é quem vem na comitiva portuguesa trabalha muito com a China e ele próprio diz que Pequim não tem poluição. Pequim é tudo elétrico. Carregamentos das motas é como moedinha. Reparem, a China diferenciou-se em relação aos outros. É um bom país
para eles verem para a Europa, que não fomos nós que ensinamos. Agora a Europa não tem indústria. E cada vez mais vai acontecer isso. E uma influência da Rússia é muito grande. Ainda é muito grande. É um momento delicado, né? A gente pode dizer que está havendo uma conspiração de fatores para tudo isso estar acontecendo, porque vamos relembrar algumas coisas aqui, né? Se a gente pegar na América do Sul, do lado de cá do Tratado de Tordesilhas, o único pedaço da América do Sul que foi preservado integralmente foi, né, o pedaço português, né, da América Portuguesa. A América Espanhola, a América do Sul ali foi toda fragmentada. Então houve uma digamos assim, houveram decisões de caráter estratégico que hoje estão sendo comprovados por todos nós, como foi o modelo de colonização portuguesa e como foi o modelo de colonização espanhola, muito embora estivessem lá na mesma Península Ibérica. E aí estamos tendo uma oportunidade de retomar uma história que foi interrompida lá atrás, né? Como vocês falaram, um novo ciclo que está se iniciando. Temos uma conspiração de fatores que podem beneficiar esse ciclo, Elaine? Eu acredito que sim. Eu acho que essas conversas que vem tendo aí entre ambos os países, né, com a volta até da Ciméria, que ela ficou 17 anos sem acontecer, a última foi em 2013, veio depois acontecer em 2023, né? E agora uma em 2025, ou seja, a gente percebe que houve ali um estreitamento realmente de laços e há uma política no sentido de que haja um tratamento diferenciado para o brasileiro dentro de Portugal. Há, conforme eu disse, e eu sempre friso, esse afunilamento do tipo de imigrante que Portugal quer receber. E com a mudança política, a gente verifica isso mais amplamente. Houve alteração do governo em Portugal em março do ano passado, quando saiu o Costa e assumiu o Montenegro. A partir daí, nós verificamos várias alterações legislativas. A gente pode aí contar algumas. Eu digo que o advogado de imigração não tem um dia de paz, porque realmente vão sendo modificadas quase que mensalmente, até mesmo as interpretações. A gente, a partir do momento em que houve uma alteração dentro do governo, a gente já houve uma mudança em junho, que foi esse fechamento dessa possibilidade de se regularizar, que era aberto, que era muito amplamente ali dentro de Portugal, o que acabou acontecendo, acho que foi o fator fundamental para colapsar o sistema português, que ele não tinha infraestrutura e estava a receber uma quantidade muito grande de imigrantes. Então, acho que no primeiro momento o que eles fizeram foi justamente isso, fechar. A gente precisa organizar a casa para que depois a gente possa abrir de uma maneira mais saudável. É o que vem acontecendo. Então, assim, houve esse primeiro susto em junho de 2024, que foi a extinção do dia para a noite da manifestação de interesse. Então, muitas pessoas que estavam em Portugal já não puderam se regularizar ali dentro, ou aquelas pessoas que estavam a chegar também já tiveram muitas dificuldades para se regularizar. E, então, a gente vê uma influência muito grande da política. A gente tinha uma esquerda e entrou uma direita, foi o que você disse. Lá, chegando agora na Europa, tem acontecido essa modificação. Então, eu acho que em Portugal, essa direita que entrou, ela está buscando isso, fechar Portugal para a imigração, no sentido de que quando abra, Portugal tenha capacidade de receber bem e de forma correta o seu imigrante. Não, né, exatamente, não na bagunça que estava, que todo mundo chegava muito facilmente e conseguia ali fazer sua manifestação de interesse. Sendo que para que fosse chamada para fazer sua entrevista, para conseguir o seu título de residência, demorava 2 anos. A fila estava em 2 anos, olha que absurdo. Um imigrante em Portugal aí não conseguia seu número de utente, era dificuldade para tirar documentos, não poderia sair de Portugal, não poderia regressar ao país de origem para visitar seus familiares, porque não tinha seu título de residência. Então, o que eles fizeram? Fecharam nesse primeiro momento. A partir de novembro já houve uma lei para flexibilizar quem estava nesse período, ou seja, para regularizar as pessoas que foram pegas ali nessa troca de lei. E agora, em fevereiro, no dia 13 de fevereiro, o presidente assinou essa lei que é para facilitar a regularização do imigrante da CPLP. E mais, essa lei, ela, além de trazer essa facilitação, ela também transforma a CPLP, que é um título para a comunidade, né, dos falantes de língua portuguesa, que ele era em papel e restringia as pessoas que tinham essa autorização de residência apenas a Portugal. Agora vai ter o seu título de residência tradicional e vai poder realmente
legalmente circular por todo o espaço Schengen. Então, assim, a gente vê que Portugal está se organizando para receber o seu imigrante, mas antes ele está regularizando o imigrante que está lá. Então, assim, é uma mudança que veio por conta da política e dessa alteração em Portugal. Eu gosto muito de falar dessa parte de história, porque quando a gente entende um pouco da história, a gente consegue compreender, obviamente, o que está acontecendo hoje e consegue fazer projeções para o futuro, né? Uma coisa que eu passei a vida inteira, eu não sabia, por exemplo, não tinha essa noção, não tinha noção de que a navegação portuguesa era descendência dos templários, que foram preservados pelos portugueses. O único país da Europa que enfrentou, na época, os franceses, enfrentou a Igreja Católica e abrigou os templários em Portugal. Dessa corrente dos templários surge a Ordem de Cristo, e da Ordem de Cristo surge a missão de navegação que vem parar aqui no Brasil. E é uma beleza extraordinária nessa história, que mostra uma grandeza, mostra um caráter de honraria desses bravos homens, e que, de certa forma, explica um caráter afonsino, como eu falei agora há pouco, da preservação do território brasileiro. Há essas características do território brasileiro. Eu estou falando isso, estou fazendo esse resgate histórico, porque há alguns anos que eu venho refletindo sobre isso e tenho pensado o quanto essa relação Brasil-Portugal poderia beneficiar o próprio país português, então, um novo posicionamento geopolítico na Europa e no próprio Ocidente. Portugal perdeu muito do seu protagonismo que ele tinha no próprio, vamos falar do século VII, século VIII, até um pouco antes da invasão dos mouros, ou até mesmo no século XVI, século XVII. No século XVI, na época das grandes navegações, Portugal era uma referência, era uma potência econômica europeia. Portugal, Espanha e Holanda. Exatamente. Então, e perdeu muito desse protagonismo. Mas eu acho que uma relação mais próxima, geopolítica, econômica, política, entre esses países, eu acredito que beneficiaria muito também Portugal na sua relação geopolítica global. Qual é a tua opinião, Pedro, a respeito disso? Se nós conseguíssemos ter a organização, como falou a Elaine agora, aproveitar melhor esse fluxo migratório, agregando talentos, pesquisa, um bom planejamento, como é que se vê isso? No meu ponto de vista, eu acho que temos todos a ganhar. Porquê? Porque Portugal, durante alguns anos, desligou-se. Uma das políticas que cada vez mais, tanto do governo anterior como este, é a política do mar. Porque, sem querer, nós temos a maior costa marítima do mundo. O país que tem a maior costa marítima do mundo. Somos quase... e automaticamente fomos nós que alteramos o percurso do comércio tradicional que vinha da China pela Turquia. Os portugueses, os holandeses, os espanhóis, principalmente o infante Dom Henrique, alterou o percurso do trajeto logístico mundial. Eu acho que Portugal tem muito a ganhar, porque o Brasil, querendo ou não, é o celeiro mundial. E Portugal pode ser um dos agentes influenciadores, de maneira que se consiga arranjar aqui uma estratégia mundial entre Portugal e o Brasil, de conseguir ser pacificador, que Portugal é pacificador, como o Brasil é, mas ao mesmo tempo um grande bloco comercial, por causa de não só sermos tipo uma nova Commonwealth. Eu costumo dizer que Portugal podia ter um nome diferente, não sei se é CPLP, porque nós na CPLP nós vimos poucos negócios dentro do grupo, como os meus ingleses e americanos. E eu acho que Portugal e o Brasil têm isso tudo para dar certo. Toda a grande nação, existiam 3 coisas que as identificavam, né? Uma delas era a língua, né? A outra a religião, idioma, né? E o outro, obviamente, aí a sua capacidade de gerar negócio, gerar... É o comércio. É o comércio, né? Né? Então, de certa forma, quando a gente começa a falar dessa aproximação que já existe pela língua e que já existe muita relação também pela própria religião, né? Então o catolicismo ainda prevalece, enfim, o cristianismo, vamos falar assim. Se a gente consegue trazer esse elo novamente, que é o comércio e até a própria relação de defesa entre esses países, a gente pode realmente retomar um protagonismo que já foi muito grande. O Brasil era o vice-reino de Portugal aqui na América Latina, né? Então não era, na verdade, meramente uma colônia. A abertura dos portos aqui. E muita gente não fala isso, né? Quero ver se quando o imperador vem para cá, ele nomeia aqui... A Guerra Ibérica, né? Exatamente, traz academia e traz todo um conjunto de conhecimentos. Olha, estamos indo para o final, mas dá para a gente ainda fazer uma rodada final para vocês poderem convidar, falar para as pessoas como é que elas podem participar, tirar dúvida, para onde elas
obtém informações, enfim, como é que a gente consegue participar mais disso aí para o nosso público? Há nas redes sociais que o fórum vai ser disputado, porque tem lugares, as vagas já acabaram, foram restritos os lugares por causa de ter muitos empresários, isto devia ter sido divulgado mais. Há muito, a vossa agência acho que trabalhou bem, no sentido de ter muitas empresas brasileiras para ir para Portugal. Acho que cada vez mais nós, portugueses e brasileiros, temos que começar a pensar numa sinergia muito grande, em termos de negócio, de parcerias, de empresas brasileiras que queiram ir para Portugal, mas que escolham bem os seus parceiros de lhe abrir as portas, de maneira que não tenham surpresas, como muita gente tem tido. Muito brasileiro costuma fazer aquilo quase em cima do joelho: eu vou para Portugal, não, façam um bom planeamento. Prepare-se, né? Prepare-se, arranjem parceiros corretos, porque muitas vezes isso é o ponto de sermos vitoriosos ou derrotados numa internacionalização de uma empresa para outro país. Culturalmente somos parecidos, mas muitas vezes há surpresas e há facilidades que muitas vezes achamos que é exatamente igual como no Brasil, e muitas vezes é totalmente o oposto. Nós acontece muitas vezes isto lá no escritório, que muitas empresas brasileiras chegam e depois nós temos de resolver os problemas que eles criaram de maneira mais sucinta, mais clara, e propriamente não precisavam fazer aquilo. E depois muitas vezes eles dizem: mas foi informado assim. Não lhes souberam explicar, não lhes souberam organizar. Ou seja, tem os golpistas lá também, que aproveitam a boa-fé, e quem está procurando facilidade acaba caindo. Eles aprenderam bem com a gente. Não, a culpa foi nossa. Nós que aprendemos bem com eles. Vamos lá, eles têm alguns séculos a mais que a gente aí, então vamos que vamos. Eu digo que o jeitinho brasileiro nasceu do jeitinho português, que você chega lá e percebe que é muito maior lá do que aqui. Eu digo o seguinte, né? Eu sempre olho os dois lados da moeda. É fato que o português foi o único povo colonizador que se permitiu a miscigenação com o povo nativo. E isso tem dois lados. Tem o lado de tolerância e o lado também de, digamos assim, de maior flexibilização de algumas éticas, né? Então, porque a cultura ela faz parte da ética de cada civilização. Então tem o lado positivo e o lado negativo, mas eu acho que se nós usarmos o lado positivo, a gente tem tudo para ser essa grande nação que a gente aspira. Quando eu falo nação, agora eu estou falando dos dois países e eles serem incríveis. Alexandre, também para o final. Rapaz, eu estudo muito a questão da geopolítica no meu trabalho, né? E a entrada dos americanos, a última fala do Pence agora no Fórum de Segurança Europeu, o que Trump pretende em termos de reflexo para o continente europeu de uma forma geral, e sendo que a Europa é extremamente dependente de energia, tanto dos americanos como dos árabes, e os árabes já sinalizaram que vão estar alinhados com os americanos, então eu acredito que a gente abre essa janela de oportunidade. Eles vão ter que diversificar, seja na questão da energia, seja na questão tecnológica, no desenvolvimento industrial, porque... O Trump, nesses discursos dele, já fez o Canadá recuar, o México recuou um pouquinho, acho que o BRICS deu uma balançada, né? A gente fala muito de desglobalização seletiva, né? Eu acredito que teremos uma desglobalização seletiva, sim, e os países eles vão ter que se apegar no que se espelha melhor na sua forma de pensar, de agir. E a gente tem essa sinergia com os portugueses, isso é histórico. Eu não sei se isso é mito, né, ou se é teoria de conspiração, ou se é verdade, mas eu ouvi falar em algumas fontes até bastante confiáveis de que houve uma conspiração da maçonaria inglesa contra o modelo luso-brasileiro digamos assim, de império global, né? Diz que a maçonaria inglesa viu, não a maçonaria, fala maçonaria porque havia ali uma sociedade secreta, sociedade, né? E que ali eles viram um risco muito grande nessa união dos dois países, isso ainda no regime colonial, ainda no regime imperial. E parte do que aconteceu em Portugal na época, que desestabilizou o segundo reinado, né,
partiu dessa conspiração dos ingleses, que viam ameaça no Brasil, né, na relação do Brasil com Portugal. E na volta de Pedro I e depois no golpe militar que aconteceu já no final do século XIX, tudo isso não foi por acaso. Dizem, né, essas fontes aí, a gente nunca sabe se é verdadeiro, eu não estava lá, não vi, mas olhando para trás e vendo para frente faz um certo sentido, né, porque realmente o Brasil era uma potência. Quando os militares deram o primeiro golpe, ao final do segundo reinado, o Brasil era uma grande potência. Era uma grande potência e parte disso deveu-se a essa sinergia. Essa sinergia. Talvez o novo ciclo esteja surgindo agora e o trabalho de vocês é muito importante para isso. Nós temos estado a trabalhar nisso mesmo, porque nós somos um casal, uma ligação Portugal-Brasil cada vez mais... Pois é, uma ligação feita num casal então, aqui, né? Literalmente aí, ó. Portugal-Brasil, e é uma ligação muito, muito peculiar. Nós temos diferenças culturais, como é lógico, eu sou muito mais clássico e ela é muito mais culturalmente diferente do que nós lá em Portugal, e nós damos-nos super bem. Trabalho 24 horas com ela. Eu às vezes digo, como é que eu às vezes consigo aturar 24 horas, que não é fácil. Nós sabemos trabalhar com mulher, não é fácil, mas é muito fácil trabalhar com a minha mulher. E eu acho que culturalmente cada vez mais nós temos que pensar isto. Até no próprio negócio ter assim sempre alguém que seja capaz de nos ajudar. Eu digo isto muitas vezes porque muito empresário brasileiro chega lá e eu digo isto. Não quero fazer desta maneira. Passado algum tempo volta atrás e diz assim, podias ter insistido comigo. Eu não vou insistir. Queres fazer desta maneira, tudo muito bem, o caminho é este. Se não quiseres, não te vou insistir. Mas muitos voltam atrás e dizem assim, não, eu sei que tu não queres, que tu vais querer o bem de mim, porque eu não vou ter prejuízo no futuro, não vou acabar uma operação por causa de certas situações burocráticas ou certas situações legislativas que podem vir a influenciar. Muito bom. Elaine, suas considerações finais, por favor. Então, quero convidar as pessoas que estão a nos assistir a acompanhar, porque eu acredito que vai ser algo que, de fato, vai trazer novidades. A gente está falando aí de 20 acordos que vão ser fechados entre Brasil e Portugal a partir de amanhã, do dia 19, que é quando chega aí a comitiva portuguesa aqui no Brasil. Então, a gente está falando aí de setores como educação, ciência, saúde, economia, comércio, energia sustentável, turismo, cultura, infraestrutura, mobilidade, segurança, defesa, imigração e mobilidade profissional. Então, são temas para que as pessoas que querem investir em Portugal ou portugueses que querem investir aqui no Brasil, que eu digo que é esse acordo vai beneficiar ambos os lados. Embora Portugal seja pequeno, ele consegue escalar muito grande a partir do momento em que ele entra aqui no Brasil. A gente está falando de 220 milhões de habitantes aqui. Ou seja, nós somos um país continental. Eles têm interesse também em trazer aqui, em exportar aí seus produtos, principalmente tecnologia, né? E a gente tem interesse de entrar lá também. A gente já está entrando. E esse acordo aí também é o acordo que foi finalizado ano passado entre o Mercosul e a União Europeia, vai facilitar isso também bastante, porque a gente vai conseguir atingir ali todo o mercado da União Europeia, a começar por Portugal. Então, assim, as pessoas que tenham interesse, eu aconselho que acompanhem, porque eu acho que vem muitas novidades, vem muita coisa boa por conta aí desses dois países, dessa ciméria portuguesa e da brasileira, enfim, tem muita coisa acontecendo. Então, você que tem interesse em migrar, em investir, em abrir sua empresa em Portugal, fiquem atentos, porque vão vir novidades, flexibilizações, facilitações, porque essas duas nações elas estão buscando, sim, essa sinergia, essa maior aproximação. E é o que a gente vem acompanhando durante esses últimos anos. Muito bom. Bom, tivemos hoje no nosso estúdio o Antônio Pedro Gomes, ele que é professor associado do Instituto Politécnico de Cávado e do AVE, né, acho que é assim que pronuncia. Ele é CEO da PG Consultores Limitados, mais de 15 anos aí com experiência em desenvolvimento de negócios, é consultor de empresas na área de gestão de projetos, engenharia civil, industrial, tem assessorado várias empresas e vários empreendedores nessa transição aí Brasil-Portugal. E a Elaine Brito, que é advogada especializada em imigração, né, com vasta experiência em ajudar estrangeiros a viver e trabalhar em Portugal. Ela oferece também consultoria jurídica
para esses processos de visto, residência, cidadania portuguesa, reagrupamento familiar, etc., auxiliando também. Os dois trabalham juntos, são sócios, né? E vieram aqui gentilmente nos atender em nosso programa. Muito obrigado ao Antônio Pedro Gomes, obrigado a Elaine Brito, nosso comentarista e companheiro aqui, o advogado e professor Alexandre Machado. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Não só você veio contribuir com o seu conhecimento, mas também nos assessorando em trazer figuras proeminentes. Muito obrigado. Obrigado, França. Obrigado aos amigos por terem aceitado. Obrigado aí à tua audiência que é seleta. E aos empresários aí, né? Aqui na nossa região, quem sabe não surgem outros negócios aí na nossa área portuária. Eu sou um deles que já vou me aproveitar desse momento, já, um cafezinho aqui depois. Oportunidade a gente tem que aproveitar, né? Então é sempre uma honra aí aceitar os teus convites. Estamos sempre juntos. Maravilha. E obrigado a você por participar de mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão, hoje falando do Fórum Brasil, do Fórum Econômico Brasil-Portugal e os seus impactos na nossa região. Muito obrigado pela sua participação. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Até a próxima semana.